Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos hoje aqui recebendo um convidado muito especial. Ele está aqui participando do segundo Congresso Internacional Rede Brasil Riquet. Mostra aqui, Pedro. Aqui, ó. O congresso começou ontem, né? Começou na terça-feira e termina amanhã, aqui na Universidade Federal do Piauí. E eu estou recebendo aqui o jornalista, né? Jornalista, colega, jornalista, professor, filósofo, Andrés Bruzoni. Nasceu na Argentina, mas aí ficou com o coração no Brasil. Tudo bem, É pelo professor? Brasil. Muito obrigado, estou feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz. Primeira vez no Piauí, falando E desse calor humano e do sol. deixa eu só mostrar aqui, Pedro, o professor Andrés Bruzoni é mestre e doutor em filosofia da comunicação pela USP, né? Foi jornalista, aliás, jornalista não deixa de ser jornalista, é jornalista, né? Correspondente em Paris e executivo em empresas de mídia. Trabalhou como consultor e fundou a Pixis, é isso? Isso mesmo. Empresa de comunicação digital com modelo inovador de bastante sucesso. Tem um particular aqui, ele é velejador, né? O nosso Amiclin, lá da Argentina. Sou um velejador, vai. A minha clínica é grande demais, vai. É. Professor, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito bem, muito feliz como de estar aqui. Primeiro, assim, uma satisfação estar conversando. Primeiro com o filósofo e também com um colega jornalista. O congresso que o senhor está participando tá sendo legal? Está Está sendo cumprindo muito o objetivo? demais. É a Rede Brasil Paul Riquet. É a Rede Brasil Requer, que é uma associação de filosofia, digamos, que nasceu 4 anos atrás, oficialmente, de verdade, nasceu 2 anos atrás, quando a gente apresentou o primeiro congresso em Campinas, que tratou da questão da identidade, da hermenêutica, uma abordagem filosófica desse filósofo. O que a gente entendia naquele momento que a questão da identidade é uma questão que está muito tensionada no Brasil. É a questão. Não é só no Brasil ou na América Latina? Como... Então, acho que na América Latina como um todo, mas no Brasil, quando a gente fundou a associação, a rede, tinha a possibilidade real de ter uma continuidade do fascismo aqui no Brasil. Uhum. Depois de 4 anos, pelo amor de Deus, 4 anos de um projeto claramente fascista, a gente tinha a possibilidade dessa continuidade. E aqui estava em jogo, que país é esse? Tem a música, que país é Que esse? país é esse? E a gente decidiu ir para a questão da identidade como um gesto de fundação da rede, um gesto político de fundação que mostra um compromisso da filosofia com a sociedade, onde ela nasce. E agora, esse segundo congresso, se aqui no Piauí, é novamente uma forma de afirmar uma certa compreensão do Brasil, da brasilidade, que nós agora estamos dedicando a Paul Ricoeur e o pensamento latino-americano. Vários tipos de pensamento filosófico, pensamento literário, pensamento religioso. A gente quer abrir para uma discussão de o que é esse encontro entre um autor, um filósofo, um grande filósofo europeu, e o nosso pensamento. Não só pensamento acadêmico, pensamento... Hoje tivemos uma palestra lindíssima da professora Cristina Hernandes da Costa sobre Ayrton Krenak e o Paul Ricoeur. Krenak. Isso, Krenak, exatamente. Professor, quando se fala em filosofia para a maioria da população, assim, parece uma coisa muito distante. Olha, o cara está filosofando, parece uma coisa muito distante da realidade. O que, na verdade, é a filosofia? Como é que ela atua nas pessoas? Podem perceber que é a filosofia que está funcionando. Eu tenho um amigo que diz assim, perguntei para ele o que é filosofia, ele diz filosofia é tudo. É isso? Então, de alguma maneira assim, a gente quer o contrário, a gente quer que seja um pensamento sobre a realidade, né? O que acontece é que muitas vezes a filosofia, tem um amigo que diz que, também tem amigos que falam coisas interessantes, o meu amigo diz que nós filósofos nós amamos o saber, porque filosofia significa amor a saber, e que somos apaixonados por esse amor, e que a gente acaba fazendo filosofia da filosofia. E assim, a gente vive num mundo que está sofrendo, um mundo que está ameaçado, um mundo que está tensionado por questões tem uma modernidade, tem um capitalismo, tem interesses, tem uma não, estamos num país onde a concentração de riqueza é uma coisa escandalosa, a violência. A gente, sim, tava ouvindo, me falaram que no centro onde a gente está fazendo o congresso passam 4.000 alunos, né? Dia. Dia.
Bom, em um ano, último ano, a gente comemorou que no Brasil mataram-se apenas 44 mil pessoas, ou seja, 10 vezes as pessoas que frequentam esse centro. E a maioria são pessoas negras, homens jovens negros que são assassinados. A gente convive com esse escândalo. Então, eu como filósofo, não posso ignorar esse contexto, sabe? Então, tentando responder a tua pergunta, o que é a filosofia? A filosofia é um exercício, tem uma metodologia, um exercício de pensamento crítico. É você procurar achar uma verdade que você sabe que nunca vai acabar de achar. Sempre estar na busca, né? O senhor está falando em verdade, e a gente tem observado agora, professor, você que também é jornalista, que o pensamento, né, a verdade, o pensamento, principalmente no Brasil, nos últimos ele tem andado um pouco distante, né? O que está valendo mais é o algoritmo, né? É o que sai na rede social. E o que fenômeno é esse, professor? Tem como explicar? Você como um jornalista, Bom, estudioso? eu publiquei, vou te mandar esse livro, eu publiquei um livro 3 anos atrás, Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital. E eu falo justamente disso, sobre a forma em que isso que a gente chama, e não são, mas a gente chama mal de redes sociais. Esse é o ciberpopulismo que você está Isso, falando? exatamente. Então, a gente chama de redes sociais. Não são. São empresas de dados, né? De tecnologia de dados. Só que elas interferem no processo político. Mudaram a forma em que a política é feita. Criaram novas ações políticas e a gente vem acompanhando de trás isso aí. A gente veja o que está acontecendo agora com a tentativa de criar algum tipo de regulamentação para a conduta das chamadas redes sociais, essas empresas de mídia Voltou digital, hoje né? no Congresso Nacional essa discussão, por Exatamente. conta de um escândalo envolvendo pedofilia. Uma coisa escandalosa, exatamente. Então, a gente vê que o valor de verdade foi propositalmente, intencionadamente devaluado, foi deixado de lado, né? Então, hoje fala-se tanto em narrativas, né? Isso, A narrativa ficou uma palavra bonita. ficou, aí todo mundo fala. Aí, cadê o fato? Eu entendo, você é jornalista, eu tenho grande admiração por jornalistas, eu acho que quem escolhe o jornalismo está, de alguma maneira, procurando a mesma coisa que a filosofia, que é a verdade. Porque eu creio muito que dados e análise honesta, dados corretos, dados relevantes, dados checados, e uma análise honesta, são o que me permitem tomar decisões com liberdade. Porque, seja, se eu vou fazer ou não vou fazer um tratamento médico, se eu vou, onde os meus filhos vão estudar, onde que eu vou colocar meu dinheiro para investir ou não, de que maneira, em qual candidato eu vou votar. Isso aí eu pego informações e pego análise. Se as informações forem intoxicadas, forem deturpadas, forem surrupiadas, se a análise for desonesta, for intencionada, a minha liberdade está cerceada. No fascismo que a gente percebe hoje, o crescimento da extrema-direita no mundo, essa mentira está embutida aí. Não tem como as pessoas perceberem. Exatamente. As pessoas terminam se envolvendo nessa mentira. Tem uma questão que é assim, o que a extrema-direita entendeu foi o seguinte, tem pessoas mais crédulas que outras, é normal. Sim. Tem pessoas com certo tipo de credulidade. Então você, no Brasil, a última vez que eu vi o número, tinha 11 milhões de pessoas que defendiam que a Terra é plana. Estamos no século XXI, bem avançado. E tem uma pessoa que é capaz de acreditar isso. O que eu faço? Com meios digitais, eu capturo, eu crio uma cerquinha em volta dessas pessoas que têm essa credibilidade esse baixíssimo espírito crítico, e eu entulho o que eu quiser, que tiver serviço ao meu programa, né? Com a ajuda substancial das igrejas, do neopentecostalismo, né, da igreja evangélica. Não sei se você já assistiu o Apocalipse nos Trópicos. Sim. Maravilhoso. Isso aí mostra muito bem como esse projeto de poder está sustentado também nesse sequestro das mentes e das almas também. E o que fazer, professor, para a gente escapar disso, para que a sociedade viva uma sociedade sadia? Porque nós estamos vendo pessoas doentes, né? Na verdade, são pessoas fora da realidade, no mundo paralelo. Eu acho que a gente está fazendo aqui, resistir, promover o diálogo. Levar a verdade. Falar a verdade, tentar desmontar os discursos de ódio, tentar demonstrar as mentiras, mandar em cana os fascistas, né? Ajuda bastante, né? Professor, eu queria que o senhor conceituasse aí o que o senhor chama de ciberpopulismo. O conceito. Olha, populismo sempre existiu. Populismo não tem direita ou esquerda. Populismo pode ser usado por direita e por esquerda, e é um mecanismo de conquista do poder. É muito simples. Eu sou candidato, eu escolho um povo que vai me eleger, maioria se possível, e um inimigo desse povo.
E eu, com esse esquema, que é um esquema de comunicação, um esquema narrativo, de fato, eu me coloco como defensor desse povo perante esse inimigo. Isso existe há muitos anos. Foi usado pelo peronismo na Argentina, foi usado pelo fascismo, foi usado por governos de direita e de esquerda. Esse mecanismo continua a existir. O que acontece é que nas redes sociais, insisto, nas mal chamadas redes sociais... Que não são redes sociais, olha. Isso é um conceito que o professor está me falando aqui. Eu pensava em redes sociais e achava que era redes sociais. Na verdade, são empresas de dados, né? De armazenamento de dados das pessoas. Porque de que eles vivem? De vender os teus dados, vender os meus dados, de vender para a gente, né? Então, o que essas empresas fazem? Elas potencializam o discurso de ódio. Se você faz um comentário bonito em uma postagem, em uma foto, o algoritmo vai repercutir isso de alguma maneira. Se você faz um comentário negativo, sobre todo agressivo, vai repercutir bem mais. Até porque, assim como nessas empresas, nós também reagimos muito mais fortemente às emoções negativas, ao medo, né? Isso, eu ia falar sobre, além do ódio, tem a questão de eles trabalham muito o medo das pessoas, o medo dos países, né, da sociedade. Isso. Então, qual o jogo aí? Eu pego um esquema que já existia, que era o populismo, ponho esse tipo de comunicação digital ali e eu potencializo exatamente, eu consigo resultados, assim, faz com que um país medianamente inteligente como a Grã-Bretanha decida sair da União Europeia. Foi a grande besteira que eles fizeram na história. Eles ainda estão se arrependendo, né? Faz eleger um sujeito como Trump, né? Faz eleger o Bolsonaro no Brasil. Pelo amor de Deus. E o Milei na sua Argentina. Isso aí é uma tristeza. Não menta o capeta aí, porque esse sujeito Milei, eu vou te falar, é do pior que tem. E assim, há evidentemente um movimento internacional da extrema-direita, não é coincidência, eles usam todos o mesmo script, tá? Então, é isso, a extrema-direita entendeu muito bem o poder da comunicação digital, que permite fazer mensagens muito direcionadas, né? Então, você pode... De fato, na primeira eleição do Trump, nessa segunda, você vê que a quantidade de mensagens direcionadas especificamente para você e não para mim, porque somos diferentes, aumentou estupidamente, porque eles conseguem fazer um recorte e, a partir do algoritmo, justamente, encontrar daquilo que você mais gosta de receber. Exatamente, o teu ponto sensível, como é que ele vai te convencer. Então é isso. Agora, que tem um projeto de fascismo aí, não tem dúvida também. O próximo passo, o próximo livro talvez seja cyberfascismo, né? Professor, a regulamentação desse mundo aí é uma saída? É necessário, né? É necessário, a gente não tem como. Imagina como empresas estão atuando no Brasil e não querem cumprir com as leis do Brasil. Você falou aí na Europa, já tem que país a gente pode citar como exemplo de que está tratando dessa regulamentação? Acho que a Europa como um todo está encarando de uma maneira bastante corajosa essa questão da regulamentação da rede, sim, sim. No seu entender, quem não quer isso? Só quem não quer isso? A extrema-direita ou as próprias empresas? Vamos pensar uma coisa. O Brasil tem, grosso modo, 200 milhões de brasileiros, né? 200 milhões de pessoas. A minoria é que é muito rica. A maioria que é menos rica, certo? A democracia, se a democracia funcionasse de uma maneira efetiva, os privilegiados não teriam os candidatos deles elegidos, né? Ou seja, o inimigo é a própria democracia. Então, para quem que interessa? Para a pátria rentista. Para quem é dona do capital. A liberdade não interessa a quem não quer essa liberdade, né? Exatamente. O professor vai estar aqui também no Piauí para fazer uma conferência hoje, já daqui a pouco, né, às 16 horas, de como ser riqueriano no Brasil, é isso? Rique no Brasil? É isso? Vai falar do quê? Então, eu vou falar... Porque Riquet é um pensador europeu, né? E uma das questões que a gente precisa encarar é o nosso eurocentrismo, né? A gente é um país, nós não somos Europa, mas a gente tem um pensamento muito colonizado, muito de periferia. E um pouco o nosso desafio como pensadores latino-americanos, brasileiros, é pensar a partir da gente, mas sem jogar a criança com a água do banho, né? A gente tem um grande pensador como é o Riquet,
que a gente pode trazer para pensar questões que são próprias da gente, nossa realidade, né? Professor, nós estamos aqui encaminhando para esse nosso final de bate-papo aqui, desejando sucesso de antemão da sua palestra, mas eu queria saber, nós vivemos num momento muito angustiante, não só no Brasil, mas no mundo, né? Uma questão da Palestina, uma questão vergonhosa da humanidade. Em pleno século XXI, a gente vendo genocídio, massacre, pessoas morrendo de fome. O senhor eu sou, assim, positivo em relação a isso. O que o senhor acha? Tem alguma saída? A gente vê alguma luz no fim do túnel? Essa filosofia não me dá essa resposta, viu? Eu não sei, eu sou otimista. Eu acho Pois é, eu que... também sou otimista, mas nós temos que ser otimista com o que se tem na mão? Eu creio que sim, acho que sempre há espaço de resistência. Aliás, nós temos idade para ter visto muitos momentos em que o mundo parecia próximo a acabar, né? A humanidade tem saída, então. É isso. Não sei se tem, mas a gente precisa acreditar que tem. Vamos lutar para isso, né? Vamos lutar para isso. Bom, eu queria agradecer demais a participação do professor. Professor Brusato, aqui, né? Brusoni, aqui no nosso bate-papo. Professor, muito obrigado. Eu gostaria, porque eu perdi aqui só isso. 3, 2, 1. Ok, nós estamos aqui concluindo esse nosso bate-papo aqui com o professor Andrés Brusoni sobre filosofia, sobre política, sobre a humanidade, sobre a vida, sobre tudo. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui. A hospitalidade piauense é uma coisa maravilhosa, estou adorando e agradeço. Volte quando E quiser. vamos continuar resistindo, hein? Tá bom? Vamos nessa. Até mais.